E aí, galera, a chuva tá aí continuando. Aí eu tava pensando aqui da gente fazer uma reflexão, porque não sei se vocês lembram, a gente tá querendo falar um pouco sobre filosofia nesse reality show. Agora, por que a gente quer falar de filosofia? Fazendo esse reality já aconteceu duas coisas com a gente que fez a gente pensar um pouco, pelo menos no meu caso, que é a questão da consciência ecológica, e uma questão aí, né, que aconteceu já duas vezes. Tem uns mosquitinhos me atacando aqui, falou? Que é a questão da privacidade, da liberdade. E a gente pode se perguntar, né, sobre essas coisas, sobre o que é consciência ecológica, o que é consciência, né? Por que eu acho que eu tenho direito a ter privacidade, liberdade? No meu caso, assim, inclusive isso tem a ver com o que é filosofia. Eu só encontrei algumas respostas, assim, para dúvidas que eu tenho na minha vida, na filosofia. Então por que esse reality show quer falar de filosofia? Porque, na minha opinião, a filosofia é um local onde você encontra respostas para algumas dúvidas. Lógico que não todas, né? Porque, olha aí, né? A complexidade, inclusive esse lugar aqui é bem complexo, né? Olha a complexidade do nosso universo. Então às vezes a gente acha que quer entender tudo e é tão complexo. Então, assim, nesse papo filosófico que eu gostaria de ter com vocês, eu queria propor para vocês uma viagem no tempo. Nós vamos voltar um pouco para o passado e tentar buscar onde que nasceu a filosofia e o que é filosofia. Se a gente for olhar para o passado, a gente vai encontrar uns filósofos, né, que são chamados de pré-socráticos. Então esse Sócrates aí, né, um dos caras que nós vamos falar dele um pouco, ele é tipo um divisor aí, né, antes dele e depois dele. E essa época aí, os pré-socráticos, né, eles viveram antes de Cristo, bem antes de Cristo, 600, 500, 300 anos antes de Cristo. Então nós vamos falar de alguns dos ditos pré-socráticos e já vão tentar entender o que é filosofia. A gente pode viver aqui no nosso mundo, né, no nosso universo, sem muitas preocupações, vocês concordam? Assim, a gente pode viver simplesmente vivendo, né? A gente pode, por exemplo, comprar um sítio, pode fazer cerca viva, pode murar, pode fazer, né, uma casa, um lugar para você vir ficar e tal, curtir. A gente pode trabalhar, a gente pode, né,
A gente pode, por exemplo, olhar para as estrelas, né, e simplesmente admirar as estrelas. Então, assim, existem vários tipos de seres humanos. Agora, existe um grupo, né, de seres humanos onde esses pré-socráticos, né, são enquadrados neles, que eles tipo que inventaram a palavra porquê, né? Repara que você está sempre perguntando o porquê das coisas, né? Na verdade, a gente tem uma coisa, né, uma espécie de lei aí, né, por trás disso, que é a lei de causa e efeito, né? Que a gente pensa que todo efeito tem uma causa. Mas, voltando ao tema, esses pré-socráticos, eles inauguraram uma coisa nova no ser humano, entendeu? O ser humano, ele passou a se perguntar, inclusive eu lembrei de uma célebre frase, né? De onde é que a gente veio, né? Onde que a gente está e para onde que a gente vai. Então, assim, a filosofia, ela é esse estado de, como é que eu te diria, assim, de dúvida, né? De questionamento, entendeu? Do porquê das coisas, entendeu? Do princípio das coisas, né? Então, assim, a filosofia, ela inaugurou isso. E eles dizem que a filosofia é tipo um pai da ciência, né? Porque depois da filosofia, a ciência veio, né, para aproximar, né, essa questão aí, né, do que a gente falou, né? Que é a diferença entre verdade e fato. Então a ciência, ela tenta aproximar ao máximo, né, a verdade do fato. Então, assim, isso é só uma abordagem inicial para não ficar muito chato. A gente vai voltar a falar um pouco disso, falar um pouquinho dos pré-socráticos e também falar da linguagem. Porque a gente também, de uma certa forma, antes, né, desse evento, a gente usava a linguagem para conhecer o mundo de uma forma mais natural, né? Então, eu acho que o ser humano, ele esqueceu um pouco disso, né? Depois que a verdade tomou conta aí da racionalidade. Galera, a gente volta no assunto. Então, só para resumir, a filosofia, ela é uma coisa que te deixa num estado de alerta, um estado de questionamento, um estado de se perguntar o porquê das coisas e querer saber, né, das coisas. Queria só dar esse toque inicial para a gente continuar nesse tema também. Falou? A gente volta a conversar mais sobre isso.